Olá, uma poesia milenarista voltada para a condição humana. O poeta e editor Raimundo Gadelha, nosso entrevistado de hoje, trabalha uma poética que se envolve com os mistérios universais, como a morte e a razão de se estar na Terra. No entanto, foge de uma leitura religiosa destes fenômenos. A ele interessa a alquimia que existe entre o passado e o futuro. E este é o tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras, uma nova bitomania editorial. A gente analisa o livro branco organizado por Henrique Rodrigues e Rádio Beatles, de Clara Regui. O Leituras começa agora, conversando com Raimundo Gadelha. Bom, Gadelha, vamos começar aqui a falar dos 10 íntimos fragmentos do Indecifrável Mistério, que é o seu mais novo livro. Que é um livro interessante, porque você fala da trajetória de um homem, né? Os poemas eles vão se desencadeando desde as lembranças mais profundas, né? Quer dizer, como é que foi a ideia desse livro, como é que surge? Porque é interessante, foi um livro que me parece construído poema a poema na intenção de uma unidade, né? Exatamente, Maurício. Agora, o que eu coloco como sendo muito interessante é que até o quarto ou quinto poema não existia a menor intenção de eu escrever mais um livro. Eu fiz o primeiro poema, que é A Liberdade Sob o Sol, tá? Que é um poema longo, e senti que aquele poema ele não estava completo. Embora ele tenha o que nós podemos chamar de começo, meio e fim, ele se encerra em si mesmo, mas ele deixava algumas portas abertas, ele pedia continuidade. Aí eu escrevi o poema seguinte, tá? E descobri quase que intuitivamente, que eu estava com uma proposta que, pelo menos para mim, não é nada novo, muita gente já fez isso, mas pelo menos para mim era uma coisa de fazer um poema longo, um livro de um poema praticamente único, mas dividido em partes. Então nós começamos com Liberdade sobre o Sol e terminamos com Regressão, que depois que eu vi, depois de pronto, é muito interessante, é como se realmente, também é outra coisa que não é nada nova, mas nem por isso menos verdadeiro, que muitas vezes a literatura, o poema, o conto, o romance, termina tomando conta, se apoderando do próprio autor. A gente pensa que vai por um lado, aí o que a gente escreve termina nos obrigando a seguir por um outro caminho que nunca nem foi pensado de maneira nenhuma. Então, o que eu poderia dizer assim, desse livro é que ele terminou sendo uma visão minha sobre a vida. Tá? É um livro bastante existencialista, uma visão sobre o que é a vida, mas justamente sobre a ótica do existencial mesmo, e não sob a ótica científica, longe de qualquer ciência ou tecnicismo. É uma busca. Agora, há um diálogo muito claro aí sobre dois aspectos interessantes da cultura humanista mesmo, né? Que é o diálogo entre as questões metafísicas mais profundas, né? E o mistério, o misticismo, né? Mais do que o mistério, o próprio misticismo, sobre essa coisa meio indefinida do que seja a vida mesmo. Né? Exatamente. Nas questões metafísicas, o que eu terminei fazendo, acredito, é justamente levantar questões, levantar questionamentos. Será que é isso mesmo? Ou todo esse processo nosso de existir, de pensar, de ser, de acontecer num determinado tempo e espaço, tem algo muito maior e ao mesmo tempo simples do que o que poderia parecer? Então,
Nós temos, no início, Liberdade sob o Sol. O que seria isso? Uma busca. No primeiro poema está muito evidenciado. É o desejo de encontrar a si próprio num terreno em que você se sinta liberto. Depois vem as questões da nossa efemeridade. E aí nós temos a montanha e pó. E assim vai, passando pelo desencanto, por voo sobre fogo, até, como eu falei inicialmente, chegar à regressão, atestando a nossa circularidade do ser e do não ser. É porque há essa questão singular, dessa circularidade dos poemas, até porque o próprio poema inicial, Liberdade sob o Sol, ele tem quase que uma releitura daquilo que a Bíblia chama de livre-arbítrio. Né? Quer dizer, você está ali vazio, esvaziado mesmo, e a partir dali você começa. Há uma metáfora muito interessante, que quando os soldados de borracha chegavam à Amazônia na década de 40, ficavam de quarentena numa ilha em frente a Belém, era chamada de Ilha da Consciência, porque a partir dali era a Amazônia. Você deixava a consciência e a partir dali... Deixava a civilização para trás. A partir dali... Então o seu homem surge mais ou menos com isso, ele chega esvaziado, a partir dali é com ele, né? Quer dizer, há essa quase que releitura, digamos assim, do processo do livre-arbítrio. Exato, mas nunca de uma forma intencional. Por isso que me impressionou assim, bastante eu ver o resultado, eu ver o livro pronto. Primeiro, que eu não pensava em escrever um livro, muito menos nesta forma. E as coisas foram acontecendo. E ainda dentro dessa linha do inusitado, do inesperado, eu comentei, quando eu já tinha escrito, acho que o 7º ou 8º poema, comentei com o autor da casa e hoje grande amigo, Frederico Pernambucano de Mello, que por sinal estamos com um novo trabalho dele, maravilhoso, que é o Benjamin Abraão, Entre Anjos e Cangaceiros. Eu comentei que estava buscando um ilustrador para esse meu livro, porque eu queria dar uma forma inteiramente diferente. De início eu pensei mesmo em fazer um livro de poesia, mas no formato de histórias em quadrinhos mesmo. Mas aí ia ficar muito preso, uma coisa muito bitolada. Aí eu pensei no segundo momento, não, a gente poderia deixar as ilustrações dialogando com o poema, mas inteiramente livres. Hora de página inteira, hora de página dupla, hora um pequeno detalhe. E falando com o Frederico, ele disse, olha, tem um ilustrador aqui em Recife, que é muito bom, eu acho que valeria a pena você conversar com ele, que é o Sérgio Gomes. Foi um encontro maravilhoso. Todo o processo de ilustração do livro se deu sem que eu nunca tivesse visto o Sérgio Gomes. Tudo pela internet. E ficou essa coisa maravilhosa que eu digo sempre que eu tenho uma oportunidade, que o Sérgio Gomes fez das ilustrações o que talvez eu não tenha conseguido fazer com os poemas, porque as ilustrações são muito bonitas, elas falam por si só, estão em perfeita sincronia com os poemas. Então, outra coisa, uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conhecia, e que de repente dá uma liga tão boa e o trabalho fica tão harmônico. Há um diálogo realmente entre as ilustrações e os textos. Agora, as ilustrações acabam salientando uma característica muito forte dos textos, que é não que ele seja de desesperança, mas ele é sombrio. Ele terminou sendo um livro, não digo um livro pesado do ponto de vista da coisa, mas as inquietações são tão profundas que elas... Denso, né? Pois é, essa questão dessa densidade, né? Quer dizer, como é que você vê isso também? Excetuando, né, os Tancas, a minha poesia, no geral, é uma poesia de inquietação mesmo, é uma poesia de busca, é uma poesia de fundo em cada sentimento, de tentar se encontrar e encontrar o outro. E o Sérgio talvez seja
parecido, embora trabalhando com uma outra arte, tá? Que é a da ilustração, a do desenho, a da pintura. Mas eu acho que há uma convergência muito boa do ponto de vista artístico. Agora, reconheço, tá? Admito, que é um livro que alguns poemas em especial podem até passar uma mensagem de uma certa desesperança diante de tudo que a vida nos expõe e que nós, querendo ou não, somos forçados a contemplar, aceitando ou não. Uma outra forte característica do livro também é a questão da lembrança, né? A lembrança está muito, muito presente aqui, né? Trabalho memônico mesmo, aquela coisa de tudo que foi sendo construído ao longo do processo de formação desse alter ego seu aqui. Exatamente. Né? Quer dizer, como é que entra isso também no poema? Eu tive a sorte, tá? Ou talvez até a infelicidade de não me ater muito às raízes, até por conta da profissão do meu pai, que era funcionário público federal, trabalhava no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e por essa razão nós mudávamos frequentemente de cidades. Eu morei praticamente em todo o Nordeste. E isso é bom porque ele dá uma certa desenvoltura, uma certa segurança, um certo desapego. Por outro lado, pode ser ruim, justamente porque não dá oportunidade de que nós possamos desenvolver raízes, amizades, vínculos mais fortes. Se nos prepara para o mundo, pode também nos tornar, de uma certa forma, menos sensíveis para as coisas mais simples. O livro, de uma certa maneira, mostra tudo isso, essa questão assim da trajetória, essa questão da grandiosidade do mundo, dos espaços, crescendo de uma forma desordenada. Tá? Logo no começo do livro, a frase, os versos iniciais são bem emblemáticos disso, quando diz: grandes cidades vivem dentro de mim, sanguínea intimidade que de todo desconheço, quer dizer, nunca tive tempo para conhecer verdadeiramente o todo de cada coisa, né? Foi muito passagem, um turbilhão muito intenso. Bom, mas o livro aqui está marcado como uma das fortes características das escrituras, que é a sua editora, que é essa coisa do trabalho, o livro como arte, como objeto de arte, né? Quer dizer, como é esse trabalho dentro da escritura? Como é que vocês trabalham esses livros? A Escrituras nasceu com essa proposta, tá? Tanto é que o nosso slogan é Escrituras, qualidade em conteúdo e forma. Eu, antes de me transformar em editor, eu sou também jornalista por profissão, mas nunca, por profissão não, por formação, mas nunca exerci mesmo para valer, a não ser em curtos momentos da minha vida. Fui também publicitário, trabalhei com teatro, pintei na adolescência, fiz escultura, de tal maneira que essa mesmo pequena intimidade com várias outras modalidades de arte contribuiu para que eu terminasse sendo o editor cuidadoso, atento para a questão, digamos, da forma, para a questão estética, para a busca do livro, não apenas como uma ferramenta de conteúdo, mas em si mesmo encerrando uma obra de arte, um objeto de arte. A Escrituras nasceu assim. Temos livros que se encaixam plenamente dentro dos formatos convencionais, 14x21, capa 4x0, uma por uma cor, temos bastante, mas o que nos agrada mesmo, o que nos dá prazer, satisfação, é fazer livros como esse,
como o do Estéticas de Couro, Estrelas de Couro, A Estética do Cangaço, do Frederico Pernambucano, o livro Falo de Fogo, da Helena Armon, e tantos outros. Agora, como é que está esse trabalho da edição também? Porque você também agora começou a trabalhar, mas você trabalhava muito com poesia, não que você tenha parado de fazer isso, né? Acho que você que deve mais publicar poesia hoje em dia. Né? Sem qualquer dúvida. A Escrituras Editora, hoje, com os selos que nós adquirimos, Girafa, Girafinha, a Arte Pau Brasil, que é editora, e também livraria virtual, somando todos esses selos, nós temos cerca de 1.000 títulos publicados, dos quais mais de 300 títulos só de poesia. Eu acho que não tem nenhuma editora no Brasil com 300 títulos de poesia em seu catálogo. Agora, quer dizer, e como é que fica essa questão do mercado? Porque sempre há aquela coisa, poesia não vende, né? Quer dizer, como é que fica a questão do mercado aí? Cada vez mais difícil, Maurício. Tá muito complicado. Tanto que nós já chegamos a lançar títulos de poesia com tiragem de 2.000 exemplares, 1.500 exemplares. Hoje o normal é a tiragem de apenas 1.000 exemplares. E mais comum, ainda é uma tendência que cada vez se fortalece mais, 500 exemplares. Ainda assim, não conseguimos dar escoamento a toda a produção. De tal maneira que o autor se esmera, se esforça bastante no lançamento, para ver se no lançamento uma boa parte da tiragem já é vendida. Nós tentamos muito vender para programas de governo, para bibliotecas, escolas, porque se dependermos só do circuito comercial, não conseguiremos muita coisa, não. Agora, e essa é uma nova tendência também da editora em buscar autores de ensaio, como o Frederico Pernambucano de Melo, que vocês lançaram. Você falou agora também do livro do Benjamin. Benjamin Abraão, Entre Anjos e Cangaceiros. Um livro maravilhoso. Eu estou lendo esse livro com muita avidez, ainda na tela do computador, né? Porque nós estamos começando a trabalhar o livro agora. A nossa previsão de lançamento é para outubro. E como é esse trabalho que vocês estão fazendo com livros de ensaios também? Que também é um outro ramo editorial aí meio que complicado, né? Mas aí é bem mais fácil, tá? Bem mais fácil, principalmente quando pegamos autores de peso, como o Frederico Pernambucano de Melo. O livro dele também, um outro livro dele, o Guerreiros do Sol, vende bem. Tá? Tem ainda Guerra Total de Canudos. O Estrelas de Couro, do qual já falei, é um sucesso editorial, um capa dura, um livro grande, bonito. Tem inclusive um bordado, que é uma reprodução da alça do Bornal de Maria Bonita. E são coisas extremamente gratificantes quando a gente vê que tudo termina dando certo. O conteúdo é maravilhoso, que o Frederico é um dos maiores pesquisadores do cangaço do Brasil e acredito que do mundo. A forma com que ele foi feita o transformou num livro belíssimo e o resultado de venda é também ótimo. Então esse é o melhor dos mundos. Ele até conta uma história interessante que no Guerreiros do Sol ele comenta sobre a estética do cangaço, que o cangaço criou uma estética. Ali é o começo, né? A semente. Aí acho que o Ariano Suassuna que disse a ele, e por que você não escreve sobre isso, já que você anunciou aqui? E ele acaba fazendo o livro. Exatamente. Né? Ele reconhece isso na própria introdução dele. Ele é muito grato a Ariano Suassuna, que escreveu a apresentação, um texto magnífico. Né? Ele diz que se ele não fosse o palhaço de picadeiro que é, o artista de circo que é, seguramente o Estrelas de Couro era o livro que ele gostaria de ter escrito. Não, e é belíssimo mesmo o livro. Gadelha, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Maurício, por estar sempre
a serviço das artes, e em especial da literatura. Obrigado. Trabalhar com ícones da cultura certamente é um desafio e um fascínio para todos os escritores. Talvez isso explique o fenômeno das antologias temáticas. Depois de reunir escritores em torno das canções da Legião Urbana, o escritor Henrique Rodrigues volta à carga. Desta vez, são 20 autores que escrevem contos inspirados nas canções dos Beatles. O livro branco, lançado pela Record, se pauta pela diversidade. Todos tiveram liberdade para escolher a música com a qual deveria trabalhar. E, embora o universo seja comum, os estilos e as ideias se confrontam. Há, no entanto, além do Quarteto de Liverpool, um elo entre todos os trabalhos, o fascínio por um universo de liberdades e ousadias. A grande maioria dos personagens está passando por um processo de angústia exatamente por ter perdido o espírito que dominou os anos 60 e 70 do século passado. E esta névoa saudosista faz do livro branco um conjunto de textos formatados pela esperança. Há angústias, sim, mas todas muito bem embaladas pelas canções ícones, pela universalidade de um som envolvente e mítico. Coincidentemente, revisitar os Beatles foi também a pedra de toque do novo trabalho da escritora Clara Arregui. Seu mais novo livro é também um passeio pelo universo criado pelos 4 rapazes. No entanto, Rádio Beatles, lançado pela Outubro, ganha uma dimensão bastante densa ao criar paralelos entre o passado e o presente, fazendo do livro uma espécie de lamento ao bonde que se perdeu. Seu protagonista, o engenheiro Caio, está próximo de fazer 50 anos e equilibra uma crise em um casamento já longevo. Pitomaníaco desde muito jovem, não consegue lembrar a primeira vez que ouviu o grupo, mas guarda a certeza de que nunca conseguiu se livrar daquelas músicas. E nisto entra o principal interesse da escritora, descrever o roteiro da mitologia política e cultural dos inquietos anos 60. Foi uma época de exuberâncias que marcou fundamente quem a viveu, mas que deixou naqueles que ficaram à margem uma gama de frustrações, e daí todos os conflitos de um romance bem escrito e intenso, como a história que narra. Beatles para todos os sabores, o livro branco, organizado por Henrique Rodrigues, e Rádio Beatles, de Clara Arregui. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.